Aê, galerinha do YouTube, galera do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Mano, que lapada que o Corinthians levou do Cruzeiro, meus amigos do céu. Assim, eu já esperava que o Corinthians não iria ganhar do Cruzeiro, mas eu não esperava o horror que foi dentro de campo. Assim, é que nem eu falo, eu sou São Paulino, mas muitas vezes eu deixo o clubismo de lado. Cara, vamos falar assim, sinceramente do Corinthians. Não tem mais condição. Se a Gaviões, que é a principal torcida organizada do Corinthians, não se mover, eles não se movem. Foi legal pra caramba ontem a torcida depois do jogo, ela cantando, incentivando, não parou de apoiar. Mas assim, a torcida do Corinthians vai precisar ter que fazer algo a mais do que só torcer. Ela vai ter que gerar quase um impeachment do Augusto de Melo. Achar alguém que vá lá, compre o Corinthians e o Corinthians vira uma SAF igual virou o Cruzeiro. Vai ser a única escapatória do Corinthians para não cair para a Série B esse ano. Sinceramente. Porque, primeiro, tá tudo atrasado. No Corinthians tá tudo atrasado. Adiantou salário, direitos de imagem até tanto. Tá. Só que eles adiantam isso hoje. O jogador precisa receber mês que vem. Não vai receber. O jogador que está no Corinthians hoje já sabe que talvez vai ficar com o salário de uns 2 meses atrasado. Entende? A desmotivação dos jogadores, ela é algo ensurdecedor. É algo surreal. Assim, o Corinthians do tamanho que é o Corinthians, cara, a situação que vive, o jogo que fizeram ontem, eu vi alguns lances, eu comecei a reparar em alguns jogadores do Corinthians, porque eu falei, não é possível que o Neto, ele pega tanto no pé do Mateuzinho, tanto no pé do Hugo. Cara, Garro. O Coronado pra mim ainda entrou no segundo tempo, foi o Mike que tentou fazer alguma coisa. Mas Mateuzinho, Hugo, os zagueiros, nossa, mano, teve um lance que eu vi o Cruzeiro vindo pro ataque, o próprio Romero, que é um cara que se dedica muito, até em marcação da equipe do Corinthians. Eu acho que, inclusive, antes desse lance, eu acho que no primeiro gol, o Romero, se você pegar um tempo atrás, com outros técnicos, ele era um cara que ele voltava até para poder ajudar na marcação. Cara, ele andando, chegou um momento que ele parou. Ele parou e deixou o lance acontecer. Ele nem foi ajudar na marcação, coisa que alguns anos atrás, o Romero, que a gente já acostumou ver com a camisa do Corinthians, aquele cara de raça, raçudo, vontade de entrega, acabou. Até o Romero, que fazia boas partidas no ano passado, cara, ele não tem vontade de jogar no Corinthians. Os jogadores não têm vontade de representar o Corinthians. Outro lance que eu ia falar antes, cara, teve uma hora que o Cruzeiro começou a tocar a bola no meio de campo e foi vindo. Eu acho que teve uns 3 ou 4 jogadores do Corinthians andando, olhando assim o negócio acontecer e não fazendo nada. Nem gritando com alguém, nem chamando a atenção de quem está perto do lance. Ou até mesmo querer correr para ir ali ajudar na marcação, sabe? Nem isso. Nem isso. Os caras sem uma vontade, sem entrega, sem nada. Assim, chega a ser pior do que aquele Palmeiras que foi rebaixado em 2012. É pior do que aquele São Paulo que quase caiu em 2017, que não caiu por sorte. Por sorte, porque chegou o Hernandes, um cara gigantesco ali na história do clube e mudou a situação do São Paulo em determinados jogos. O Corinthians, que eu falei no vídeo passado, se o Corinthians anunciasse o Gabigol, eu tenho certeza que a história do Corinthians pro resto do final da temporada, ela iria sofrer, mas seria menos. Uma representatividade, o Corinthians não tem um ídolo, o Corinthians não tem um jogador que represente. Hoje os caras falam que o melhor jogador deles é o Ranieri. Que representatividade ou que idolatria tem o Ranieri? Quem que idolatra hoje? Quem que era para ser o cara idolatrado hoje no Corinthians que era para estar lá ainda? Cássio. Ele, talvez, a figura dele, talvez ele não precisaria falar nada. Mas os jogadores vendo o que estariam fazendo com a história do Cássio, mudaria um pouco da entrega do jogo, entende? Que foi o que aconteceu com o São Paulo em 2017, quando o Hernandes chegou. Um jogador que não é aquele cara que, nossa, que isso, aquilo, mas que chegou pela sua representatividade, fez com que contaminasse os outros jogadores e mudasse o São Paulo da água, nem da água pro vinho, né?
mas mudasse um pouco o patamar do São Paulo dentro daquele brasileiro, que a situação do São Paulo chegou, o São Paulo chegou a ser penúltimo. Entende? E eu acho que teve rodada que o São Paulo foi o último colocado, naquela oscilação gigantesca que o São Paulo teve. Então assim, se o Corinthians trouxesse um Gabigol, pelo tamanho e história do Gabigol, eu acho que nem pela idolatria, eu acho que os jogadores receberiam uma injeção de ânimo. Mas não, aí traz Alex Santana, aí traz o Hugo, o principal cara do Corinthians, que era para ser o contrário, que era para estar chegando agora, abandonou o barco. Então, mano, assim, é complicado. É complicado porque a situação tá assim pro Corinthians, né? Até fugir um pouco do assunto do jogo, o Cruzeiro foi maravilhoso, o Cruzeiro passeou em campo. O Cruzeiro é uma equipe que vai brigar pela vai brigar por um acesso à Libertadores, e ano que vem para uma Libertadores muito forte a equipe do Cruzeiro. Arrisco a dizer que posso colocar ela como no papel, né? Posso colocar o Cruzeiro como um dos favoritos a chegar pelo menos numa final, semifinal de Libertadores novamente, porque o Cruzeiro está se tornando de novo uma equipe competitiva, ainda mais com a nova SAF aí que chegou. Então assim, o Cruzeiro fez um ótimo jogo. Parece que já era bola cantada a vitória do Cruzeiro, mas da maneira com que foi, ficou vexatório para o Corinthians. Espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevem no canal, tamo junto, valeu, falou e foi!